Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu falarei sobre calor nas plantas e graus dias, um tema muito importante para a agrometeorologia, agroclimatologia. Então vamos lá? Bem, calor nas plantas. O calor que chega nas plantas por forma de energia, ele é importante para vários processos, já comentei. Então tem a transpiração, tem a evaporação, e a sua conjunção, que é a evapotranspiração. Mas também é importante comentar sobre a dissipação de calor pelas plantas. Então, o calor, ele se dissipa, ou seja, ele sai das plantas por radiação, condução, convecção e transpiração. Por radiação, é muito pouco, né? Então, a perda de calor pelas plantas por radiação não é suficiente. Por condução, é praticamente desprezível, quase não existe. Isso porque o ar, ele não é um bom condutor. Então, a quantidade de calor que chega nas folhas das plantas, se fosse dependente desse calor sair apenas por condução, ou seja, esse calor ele passar da folha, né? Imagina a última camada de átomos ali da folha. Esse calor ele passar para a primeira camada de ar que está circundando essa folha, uma camada limítrofe. Se o calor, né, essa energia fosse passada de camada a camada por condução, a planta ia derreter praticamente, porque essa condução ela é muito lenta, tá? A convecção, que já é esse movimento de massas, devido ao vento, o vento então é um fator muito importante, então é um fator, é uma forma muito importante para resfriamento e aquecimento das plantas. Então, durante o dia o vento resfria as folhas e durante a noite o vento aquece as folhas. Então, é por isso que condições que têm mais vento tende a ter uma maior evapotranspiração daquela área, porque o vento ele proporciona convecção, ele ajuda nisso, a movimentar a massa de ar e dando espaço a uma outra camada. Então imagina lá que tem uma folha e aqui tem uma camada de ar, em que essa camada de ar recebeu vapor de água da transpiração da folha. Essa camada, se não tiver vento, essa camada satura e fica mais difícil a água vir daqui para cá. Se tem o vento, essa camada sai e chega outra camada com menor quantidade de água, ou seja, com uma umidade mais baixa. Como a transferência de água da folha para o ar depende do gradiente, o que é gradiente? Essa diferença. Então, se a diferença entre a folha e o ar for maior, haverá um maior movimento. Se a diferença for menor, se tiver praticamente equilíbrio, não vai ter tanto movimento, tá? Tanta a transição da folha para o ar. Então aqui só a importância dos ventos para proporcionar transpiração, evaporação, ou seja, evapotranspiração. A transpiração, né, é o principal processo de perda de calor pelas plantas, pois o processo de evaporação demanda energia. Eu já comentei que a passagem de líquido para gasoso, essa passagem da água que está na folha, ela sai pelos estômatos em forma de vapor. Essa passagem de um estado para o outro, líquido para gasoso, precisa de muita energia. E esse gasto de energia, ele resfria as folhas das plantas. Então agora, falar sobre horas de frios requeridas pelos vegetais. Você sabia que tem muitos vegetais que precisam de horas de frio para que tenham o seu desenvolvimento e crescimento adequado? Bom, primeiro falar então do período de dormência. Dormência é um período em que o vegetal, ele já ouviu o termo tá vegetando? Muitas vezes a gente usa isso daí até para falar que ele deu uma parada. O período de dormência, o crescimento da planta, ele não ocorre porque ele é suspenso. Então, a planta, ela já tem esta característica em sua evolução para reduzir o gasto energético e para reduzir a atividade metabólica. Então, ajuda a conservar a energia.
Então, assim, a planta, ela se adaptou, ela evoluiu, se desenvolveu ao longo dos tempos com esse período de dormência. Então, quando vai cultivar plantas que têm período de dormência, não adianta querer não considerar esse período de dormência, porque o período de dormência faz parte da planta, né, do seu desenvolvimento. Então, é importante saber que tem plantas que têm isso. E existem formas de manejo em que você quebra o período de dormência e tem que verificar qual que é o tipo da cultura e como que quebra o período de dormência. Tem período de dormência de culturas já instaladas, de sementes. Imagina a semente, ela também fica lá em dormência, né? Ela não sai se desenvolvendo em qualquer lugar. Então, precisa de quebrar essa dormência da semente também. Então, geralmente é com a umidade, né, no solo. Então, que ela vai, a umidade quebra a dormência e sai a radícula das sementes. Então, é importante saber que algumas culturas é preciso manejar considerando isso. Então, às vezes vai ser preciso quebrar a dormência, sempre sabendo que as frutíferas elas precisam, né, dessa dormência, principalmente no inverno. E a temperatura do ar é um fator importante para esse balanço hormonal que condiciona a fase de dormência. Então aqui é importante saber, né? Se não for considerado o período de dormência, então se às vezes a planta precisa de uma dormência para realizar um ciclo em ótimas condições, se for quebrado esse ciclo de dormência, induzir o crescimento vegetativo, aplicar nutriente demais, então pode ser que a planta ela não vai se desenvolver por completo. Às vezes a planta ela vai crescer muito, mas não vai florescer. Então tem que se atentar a isto. Após a fase de dormência, se inicia um novo ciclo vegetativo. Então, como assim um novo ciclo vegetativo? Então, o período de dormência, ele é mais para as plantas perenes. Então, não são plantas anuais, né, que você planta, retira a cultura do campo. Não, são plantas que ficam instaladas anos e anos. Então, ela tem esse período de dormência. NHF é o número de horas de frio. Então, isso é o total de horas acumulados abaixo da temperatura crítica do ciclo. Então, imaginar que uma cultura ela tem ali como temperatura mínima dela, crítica, 10 graus Celsius. Mas às vezes ela vai precisar de horas abaixo dessas 10 horas, tá? Porque é uma característica da planta. Então, aqui eu trouxe um exemplo. O kiwi precisa de 600 horas de frio abaixo de 7 graus Celsius. Bem frio, né? Imagina no Brasil você proporcionar 600 horas. Será que é fácil? Então vamos lá. Se a gente considerar que o inverno do dia tem duração de 6 horas, tá? Ah, tá. E você vai perguntar, mas poxa, mas só 6 horas, professor? É porque nós temos que considerar as horas em que tem processo vegetativo, tá? Aqui essa que é a consideração. Então, se considerar dias de 6 horas, então o kiwi precisaria de 100 dias. Aí eu trouxe também como informação os maiores produtores de Itália, Nova Zelândia e Chile. Por que será? Por causa do frio. Se não for considerado, pode haver distúrbios fisiológicos nas plantas, afetando a produção e a qualidade do fruto. Então, assim, não é simplesmente uma cultura diferente, que quase ninguém conhece, vou trazer e vai dar certo. Não. Tem que verificar onde que é cultivado, quais são as temperaturas, isso é muito importante. Umidade também é bom analisar. E verificar se tem essas mesmas condições, né, quando você leva para outro local. Se não tem, aí vai para a questão que eu comentei também em outros vídeos, sobre a adaptação da cultura. Aí tem também o melhoramento genético, né? E a seleção de genes, né, que vai proporcionar uma melhor adaptação das culturas em determinadas regiões. Bom, então agora nesse slide eu vou falar sobre graus-dia ou unidades térmicas do desenvolvimento. O principal termo utilizado são graus-dias. Então, só para lembrar, a temperatura do ar interfere no crescimento e desenvolvimento. Então, se tem crescimento e desenvolvimento, consequentemente vai ter produção das culturas, maior crescimento, maior desenvolvimento, maior produção. Imagina se fosse possível, então, você considerar a temperatura no fator de crescimento e desenvolvimento. Tem como? Tem. Você vai considerar os graus dias. Então, graus dias é energia térmica acumulada diariamente. Então, vai ter uma relação com a temperatura,
tá? Então, se a temperatura for 20 graus Celsius, se a temperatura média do dia for 20 graus Celsius, você pode considerar o grau dia daquele dia como 20 graus dias. Se for 30 graus dias. E assim sucessivamente. A constante térmica, que também pode ser chamado de graus dias acumulado, é o somatório dos graus dias ao longo do ciclo e varia de acordo com a cultura. Imagina lá uma cultura que precisa de 500 graus dias acumulados desde o seu plantio até a colheita. 500 graus dias acumulados. Então tem como você realizar um planejamento. Então, olha, geralmente nesse mês tem uma média de temperatura diária de 20 graus Celsius. Então, se são 20 graus Celsius, então são 20 graus dias por dia. Então, 20 vezes 30, 600 graus dias, certo? Então, imagina, talvez essa cultura que precisa de 500 graus dias acumulados não vai demorar nenhum mês para completar o seu ciclo do plantio ao cultivo. Estou dando um exemplo, mas existem várias formas de calcular o grau dias. Eu vou apresentar para vocês. Tem que considerar que a planta ela pode ser paralisada o seu crescimento quando ela atinge um valor mínimo ou um valor máximo. Então, tem plantas que, dá um exemplo, com temperaturas abaixo de 6 graus Celsius, ela não desenvolve. Temperaturas acima de 30 graus Celsius, ela não desenvolve. Então, ela tem uma faixa de temperatura em que vai acontecer o desenvolvimento e crescimento. Então, isso está relacionado com os graus dias. Então, os graus dias é um índice que representativo de energia térmica do ambiente. Energia térmica está relacionada com temperatura do ambiente. Temperatura do ambiente está relacionado com radiação solar. Então, quais são os métodos? Tem um método direto. Então, ele considera toda a temperatura acima de 0 graus, ou seja, essa será a temperatura basal mínima. Então, se durante um dia a temperatura média foi de 30 graus Celsius, o grau dia para esse dia será de 30 graus dias. Tá? O residual considera que a maioria das espécies vegetais inicia o crescimento com temperatura a partir de 6 graus Celsius, sendo essa temperatura base. Então, o método residual, se a temperatura média de um dia foi de 30 graus Celsius, e se a temperatura residual, no caso aqui, 6 graus Celsius, então, no caso, o grau dia deste dia será de 24 graus dias, que é a diferença. Ele não vai considerar de 0 a 30, mas de 6 a 30, porque ele considera que nessa faixa a planta não desenvolve. Já o exponencial considera que o crescimento das plantas ele é um conjunto de reações físico-químicas em que a velocidade das reações se duplica ao aumento da temperatura. Ou seja, então, os dias eles vão aumentar, intensificar de acordo que vai aumentando a temperatura. Então, não é constante o crescimento das plantas, ele é exponencial. Agora, o método mais utilizado, mais difundido, é o método da temperatura base. E ele também é um dos mais simples. É a medida entre a temperatura média diária acima da temperatura mínima que a planta vai se desenvolver. Então, essa é a mais comum, como eu comentei. Então, o graus dias referente a um dia, então a temperatura média menos a temperatura basal. Aí, no caso, não vai ser aquele 6 do metodologia residual, que é um número fixo. Então, cada cultura vai ter um valor. Então, você consegue encontrar na literatura esses valores recomendados. Então, vamos considerar que uma determinada cultura tem 10 graus relacionado à temperatura base. E a temperatura média do dia foi de 30. Então, graus dias para esse dia será de 20 graus dia. Tá? Agora, graus dias acumulado é a somatória de todos os dias. Graus dias acumulado durante o ciclo vegetativo. Considerações sobre esse método que eu apresentei, este último, método da temperatura base. Tem alguns contras, é importante dizer, mas lembrando que ele é muito utilizado e ele pode ser utilizado por você numa situação prática. O método considera que existe apenas uma temperatura base ao longo do ciclo. Então, a cultura, quando ela está na sua fase inicial e na sua fase intermediária e final, lembra que a temperatura base é a temperatura em que você considera que, quando atingir aquela temperatura, a planta não vai crescer mais.
Você imagina que a planta, em todo o seu ciclo, essa temperatura basal é a mesma? Não vai ser a mesma. Mas é feita uma consideração neste método que é a mesma, tá? É um valor apenas. Então, por isso é importante as pesquisas, porque as pesquisas elas vão melhorando os métodos. Então, pode ter pesquisa que descobre qual que é a temperatura basal de diferentes fases, para diferentes culturas, e você pode melhorar o seu modelo. A resposta também, ela não é linear para as temperaturas. Então, vamos imaginar assim, a temperatura, no exemplo, né? A cultura, a temperatura basal é 10 e a temperatura média foi de 30. Nós estamos pressupondo em que de 10 a 30, nesses 20 graus dias, o crescimento foi constante, mas às vezes ele não é constante. Temperaturas maior que 27 graus Celsius têm muito peso geralmente. Porém, dependendo da cultura, a grande elevação da temperatura pode causar um estresse na planta e reduzir a fotossíntese, né? A transpiração também. Então, isso não tem essa consideração. Se você coloca só um limite inferior, se chegar a 45 graus Celsius, se o limite inferior é 10 e se a temperatura média foi 45, você vai considerar 35 graus dias. Mas será que esses 35 graus dias ele é muito melhor do que talvez 25 graus dias? Talvez não, mas neste método também é considerado. Também não é considerado os valores de nictotemperatura, que é a média da temperatura durante a noite, e a fototemperatura, que é a média da temperatura durante o dia. As plantas, elas são afetadas entre as diferenças de temperatura entre dia e noite. Então, eu trouxe um exemplo mais prático para ficar mais fácil de entender a importância da temperatura noturna e da temperatura diurna. Por isso que muitas culturas, quando você vai procurar a descrição, existe a temperatura recomendada diária e noturna para o desenvolvimento e crescimento. O tomate, se ele for mantido a 26 graus Celsius e nessa temperatura durante o dia e durante a noite, ele vai crescer, mas não vai florescer. Então, do que adianta o tomate ele crescer, ficar enorme, mas não ter a sua flor, não ter os seus frutos? Então, é necessário temperatura média noturna, ou seja, nictotemperatura, de 19 graus Celsius, pelo menos, ou menos uma temperatura menor. É claro que tem limite inferior, mas é importante saber prestar atenção nisso também. O graus dias ele não considera isto, tá? É por isso que tem esse tema aqui. Os valores de graus dias são medidos por estação climatológica, né? Recomenda-se próximo à cultura, tá? Então, é o mais indicado para acompanhar a temperatura ao longo do ciclo. Essa constante também de graus dias, esse método que eu estou apresentando, ele também pode depender, ele pode ser interferido pela fertilidade, população de plantas, tipo de solo, temperatura do solo e teor de água no solo. Imagina lá que a temperatura mínima basal 10 graus, como eu já exemplifiquei, e teve 30 graus Celsius. Aí você vai considerar 20 graus dias para a cultura em determinado dia. Porém, o solo estava seco, não tinha água. Será que a cultura ela teve um bom desempenho com 20 graus dias? Talvez, se essa cultura tivesse menos graus dias com a umidade ideal, teria um maior crescimento. Então, também interferem esses fatores. Então, aqui, né, relacionado a graus dias, a temperatura, esse acúmulo. Então, é importante saber que tem culturas de estação fria e de verão. Como exemplo aqui, né, de fria, aveia, trigo, cevada e centeio. Temperatura mínima de 0 a 5 graus Celsius. Temperatura ótima de 25 a 31 graus Celsius. Temperatura máxima, 31 a 37. Já as de verão, a mínima é muito mais elevada comparada a essas aqui. A temperatura ótima de 31 a 37, máxima de 44 a 50 graus Celsius. Melão e sorgo. Então aqui, por que falar de graus dias mais uma vez? Ajuda no planejamento das datas de plantio, colheita, escalonamento e acompanhamento da cultura. Conhecer as exigências térmicas da cultura e a temperatura média da região. Então, é preciso conhecer essas exigências térmicas da cultura e a temperatura média da região. Dá um exemplo. Imagina que tem uma cultura sendo cultivada lá no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, essa cultura demora 3 meses do plantio à colheita.
Então você vai fazer um planejamento para o Centro-Oeste. Vai ser igual 3 meses? Não, não vai ser igual, porque as condições vão ser diferentes. Então a temperatura vai ser diferente, consequentemente o desenvolvimento vai ser diferente. Mas não só apenas em relação a saber se os graus de dia serão diferentes, tem que considerar se a cultura que está lá no Rio Grande do Sul vai se adaptar ao Centro-Oeste. Talvez não. Talvez ele tenha que ver alguma variedade que mais se adapta a essas condições. Então tem que verificar quais são os limites de tolerância de temperatura. Aí, se o limite for adequado, vamos considerar que tem 2 municípios que se encaixam dentro desses limites. Então aqui, vamos considerar aqui que fosse Aveia. Tá? Então a temperatura ótima é 25 a 31. Tem um município que tem temperatura média de 25, outro tem de 31. Então, o que tem temperatura de 31, o ciclo da cultura vai ser muito mais curto do que o que tem 25, porque o município que tem 31 graus Celsius vai ter mais energia, vai ter mais grau dia por dia, né? Então é esta a ideia. E agora um exemplo para fechar esse assunto e ficar mais prático. Então imaginar uma cultura que tem exigência de 800 graus dias acumulado. Então para a cultura completar o seu ciclo, ela precisa dessa quantidade de energia, unidade térmica do desenvolvimento, 800. A temperatura base, 6 graus Celsius, então foi considerado. O plantio vai realizar no dia 15 de agosto. Aí vem a pergunta: quando será a previsão de colheita desta cultura? Como calcular isto? É possível? É possível. Então, para essa determinada região, precisa se encontrar primeiro quais são as temperaturas médias do mês. Então, perceba aqui, ó, janeiro, 24 graus Celsius, o mês mais quente. Junho, 19, julho, 18 graus Celsius. E quantos dias tem no mês? Porque o grau dia é calculado por dia. Então, imagina lá, se a cultura ela foi plantada no meio de agosto, então em agosto até o dia 31 vão correr 16 dias. Então, 16 dias para agosto, 30 para setembro, mas aqui para outubro eu quero saber quanto que vai ser a colheita. Lembrando, a colheita vai ser com 800 graus dias. E como que eu vou saber? Então eu vou calculando por partes. Então veja bem, em agosto a temperatura média 18 graus Celsius, mas eu tenho que descontar da temperatura base. Então 18 menos 6 dá 12, tá? Então 12 graus dias por dia. Então 12 graus dias por dia vezes 31 dias de agosto, eu vou ter, perdão, 12 graus dias vezes 16 dias de agosto, que eu não considero agosto inteiro. Eu considero a partir do dia do plantio até o último dia de agosto. Então vão ser 192 graus dias no mês de agosto, graus dias mensal. Em setembro, eu tenho 30 dias, mas a temperatura média já mudou, ela aumentou um pouco. Então a diferença entre 19 e 6 são 13. Então aumentou graus dias por dia. Então 13 vezes 30 dias vai dar 390. Assim eu faço para outubro também. Porém, se eu multiplicar, no caso aqui, 20 menos 6, então graus dias aqui vai ser igual a 14. Se eu fizer 14 vezes 31, eu fiz isso. Deu um valor mais alto do que 224 e passou de 800. Então eu fui reduzindo e eu encontrei quantos dias em outubro foi necessário para que a somatória aqui alcançasse 800, né? No mínimo 800. E eu percebi que se eu considerar até o dia 16 de outubro, então 20 menos 6, então graus dias serão 14 graus dias por dia. 14 vezes 16 é igual a 224. Então 192 graus dias acumulados em agosto, mais 390 para setembro, mais 224 para outubro, totaliza 806 graus dias acumulados para o ciclo. Então eu sei que se essa cultura for implantada em agosto, na data de 15 de agosto, a previsão de colheita será dia 16 de outubro.
Por que que é uma previsão? Porque isso daqui são valores médios observados ao longo do tempo. Ó, nessa região, em agosto são 18 graus Celsius, em setembro 19, em outubro 20. Então isso está relacionado mais ao clima, lembra? Uma das primeiras aulas? Ao clima, à estatística. Mas o tempo, que é algo mais que acontece diariamente, ele vai alterar. Então pode ser que aqui no mês de agosto não seja 18, seja 25, é a temperatura média. Então, na prática, tem que acompanhar a temperatura diária também, tá? Mas aqui, os graus dias, ele é muito importante para o planejamento. É melhor você ter uma noção do que você não ter nada na mão, para você fazer um planejamento. Então é isso, essa foi a referência utilizada. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo vídeo.